A gente já teve essa discussão aqui em outros programas. A China não está preparada para entrar numa grande guerra. Eles não têm essa possibilidade ainda, né? Eles achavam que sim. Quando teve a terceira crise do Estreito de Taiwan, em 1995-96, e isso é importante, isso é um fato que a gente tem que ter claro na mente para entender o que está acontecendo hoje. Vamos voltar um pouquinho de novo na história, um pouquinho mais, porque senão não entende, porque a cabeça de chinês é diferente da nossa. A China, até o início do século XIX, era a maior economia do mundo. A China era a maior economia do mundo. E era um país fechado que olhava para o Ocidente e falava: não me interessa, a cultura de vocês não tem nada que me atraia. E, portanto, a gente não conseguia entrar lá. Qual era o problema? Como é que os europeus conseguiam pagar a importação de porcelana, de seda e de chá? Com a prata e ouro que saía aqui da América do Sul, principalmente de Potosí, aqui da Bolívia. Literalmente, Potosí é uma montanha que era uma montanha de prata. Quando os espanhóis chegaram lá, já exploravam prata. Os espanhóis chegaram, aumentaram a exploração. Só começou a diminuir no final dos 1700 e início dos 1800. Aí complicou. Como é que a gente paga pelos produtos chineses? Os ingleses só tinham um produto que queriam vender, que era produzido na China: ópio, que naquela época não era considerado uma droga. Era como qualquer outro produto. Só que o governo chinês não queria deixar entrar. Por quê? Porque sabe o efeito do ópio, né? Como eu brinco com os alunos, deixa doidão e improdutivo. O que os ingleses fizeram? 2 guerras contra a China para ela abrir o mercado para deixar entrar o ópio. Ganhou, e a China, desde 1832, mergulhou numa guerra civil. Essa guerra civil só foi terminar em 1949, quando o Partido Comunista chegou ao poder. Então, para o chinês, uma cultura que tem 5.000 anos, que tem Estado estabelecido há 3.000 anos, para eles, esses últimos 200 anos, praticamente, é o que eles chamam de a grande humilhação. Um tropeço no caminho. É mesmo? Eles olham para o Ocidente e falam: nós fomos humilhados por esse Ocidente. E na cultura chinesa, ter a integridade territorial é fundamental para manter a cultura chinesa. Com um detalhe: os ideogramas que formam, né, no que nós chamamos China, é o grande império do meio. Então eles sempre se viram superiores aos outros. E pro chinês médio, ou seja, sabe que a gente brinca, né? O Homer Simpson, que é o average American. Para o chinês médio, Taiwan é parte da China e só está separada por causa desses ocidentais branquelos. Então tem que fazer parte da China. Quando em 95 teve a eleição do primeiro presidente diretamente eleito em Taiwan, ele foi convidado pela Universidade de Cornell, onde ele fez a graduação dele, para fazer uma palestra da experiência democrática em Taiwan. O governo chinês falou: não. O presidente Clinton, na época, não quis dar o visto, para não provocar uma crise com a China. O Congresso americano, os 2 partidos pressionaram o Clinton para dar esse visto. Acabou dando, ele fez um discurso metendo o pau na China. A China ficou tão puta da vida que fez o quê? Um exercício militar quase do tamanho desse que está acontecendo hoje. Foi o maior exercício militar. O Clinton, para dar a resposta, fez o quê? Mandou 2 grupos de batalha, cada um capitaneado por um porta-aviões classe Nimitz, que é o maior que existe. Cada um desses transporta 80 aeronaves, para passar no Estreito de Taiwan. O Estreito de Taiwan tem 160 quilômetros de largura. Resumindo, cada porta-aviões desse tem um poder de fogo que cria uma bolha de exclusão, ou seja, nada entra, de 300 quilômetros. Eles têm ao redor desse porta-aviões. Então imagina,
160 quilômetros, passa 2 porta-aviões desse, munição real voando desse lado, munição voando desse lado, né? Você sabe muito bem. A única coisa que eu acho que é importante lembrar que em 49, né, quando o Partido Chinês chega no poder, eles estavam lutando também contra aqueles que se opunham, que eram mais capitalistas ou mais pró-Ocidente. Que era o Partido Nacionalista, o Kuomintang. É o Kuomintang, que se refugia... Foge para Taiwan. Que foge para a ilha de Taiwan. E aí que começa... Perfeito. Essa que é a divisão. Essa que é a divisão. Perfeito, André. Então, mas isso daí para é entender os Estados Unidos nesse ponto, ele reconhece Taiwan como... Ele reconhecia, momento, Taiwan como um país independente, com detalhe, que sentava no Conselho de Segurança das Nações Unidas até 1971. A ONU foi criada em 1945. Então, quando foi criada a ONU, era esse partido nacionalista, o Kuomintang, que estava sentado na ONU. Quando Mao Tse-tung, Partido Comunista, chega no poder em 49, o que os americanos fazem? Eu não reconheço você, não. Quem continua aqui na ONU é Taiwan. Então imagina para o Mao Tse-tung, para todos do Partido Comunista, eles não serem reconhecidos e não estarem na ONU. Qual é a importância de estar na ONU? É o governo legítimo desse povo, é o representante de um povo. É essa importância política, diplomática de você ser reconhecido. Então, de 45 até 71, era Taiwan que estava sentado lá na ONU. Quando os americanos estavam mal atolados na Guerra do Vietnã, estavam uma perspectiva de que estavam perdendo a Guerra Fria para a União Soviética, eles pediram ajuda da China. O que Mao Tse-tung fez? Eu ajudo. Mas você vai ter que deixar de reconhecer Taiwan, vai ter que começar a me reconhecer. Em janeiro de 72 aqui houve essa troca. Então, China entrou na ONU só em 1972. Eu vou